o jornalista esportivo ele é desafiado dia a dia a fugir da armadilha do resultadismo. E ele é cobrado pelo público. Ora, ganhou, quer dizer que ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo ruim? Vocês serão tão rasos assim? Então a gente quer mergulhar profundamente na leitura de um jogo. É o que eu vou fazer hoje. Tivemos ontem em Itaquera um vencedor, mas o vencedor do jogo, ele tem mais pontos preocupantes do que aquele que perdeu. Ele deixa mais incertezas sobre o seu futuro, ele deixa mais pontos de dúvida na sua torcida do que o time que foi derrotado. É disso que falaremos sobre Corinthians 1, Botafogo 0 na Neoquímica Arena. Este canal não vai dizer que tá tudo bem no líder do campeonato, não. São 4 derrotas seguidas do Botafogo. Aqui não vai ter, vai ficar só olhando aspectos positivos, quer dizer que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. O momento é preocupante, é o pior momento que o Botafogo vive no campeonato. Mas o Corinthians, mesmo saindo vencedor, tem mais problemas do que o Botafogo, mas muito mais. Então, vamos lá, vamos analisar o jogo. Pedido para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Vem com a gente rumo a 130 mil inscritos. Hoje a rodada tem Atlético Mineiro e Cuiabá, a rodada termina. Meu palpite, vitória do Galo. Cotações na tela, cotações no site do Aposta Ganha. Link do primeiro comentário do vídeo, você vai lá, vai conferir todas as probabilidades para o jogo de hoje, para a final da Copa do Brasil de amanhã, para os jogos da Europa nesse fim de semana, as ligas voltando, tá tudo lá e fazendo seu cadastro você ajuda muito o nosso canal. Link do primeiro comentário, dá essa força pra gente, beleza? Vamos lá. 11 contra 11 em Itaquera, era Botafogo superior. Botafogo é mais bola, claramente, é o time mais pronto, é o time que coletivamente tem melhores soluções. Individualmente é um time que tem bons jogadores, alguns estão vivendo fases muito ruins e eu falarei disso aqui, mas ali no 11 contra 11, até a expulsão do Marçal, foram 4 chegadas do Botafogo, 4 em 20 minutos. O Botafogo dominava as ações, o Botafogo tinha posse de bola, tinha presença do campo de ataque, conseguia chegar na área do Corinthians e era superior. Aí vem a expulsão do Marçal. A meu ver, a expulsão é justa, é correta. E eu tenho que falar da história do Marçal ontem aqui, porque ontem eu fiz um vídeo dedicado ao Abel Ferreira, que saiu de campo em Porto Alegre contra o Grêmio, dizendo que tinha sido roubado. Aí o Marçal ontem faz a mesma coisa. O que o Marçal merece é o que o Abel merece, é o que o João Martins mereceu lá atrás, é o que o Filipão mereceu, é o que o Bruno Lage merece, é o que o Mazuco merece, é o que o Diego Costa merece. Todos os que insinuam roubo, sem qualquer prova substancial disso, sem qualquer elemento fático, merecem gancho, punição, estão colocando em xeque a honra das pessoas. Ontem eu estava no Prorrogação na TNT Esportes, eu dei esse exemplo. Eu falei, olha, vamos imaginar que eu sou o árbitro do jogo. Eu não sou desonesto, eu não sou vagabundo, eu tô lá, cara, na maior boa vontade possível. Eu só sou ruim. Eu, infelizmente, sou incompetente para minha função, cometi um erro grave, ou nem cometi um erro, acertei. Aí eu chego em casa com a minha família e vejo um jogador, um treinador, dizendo que foi roubado, ou seja, ele está ensinando que eu sou um ladrão e eu não sou, eu sou honesto. Tenho minha ficha limpa, tenho minha trajetória limpa, sou um árbitro incompetente, mal preparado, mas não sou desonesto. E o cara está dizendo que foi roubado por quem? Por mim? Isso está afetando a minha honra. Eu vou para cima do cara por calúnia, por difamação. Eu, inclusive, estimulo. E eu sei separar muito bem as coisas, o lado pessoal e o lado profissional. Acho que os nossos árbitros são ruins, eu trocaria praticamente todo o quadro da arbitragem brasileira, não confio na capacidade deles, não confio na competência deles, no equilíbrio emocional, não confio mesmo, profissionalmente falando. Mas sou o primeiro a dizer, estão dizendo que foi roubo? Vai lá e processa, vai pra justiça, busca a reparação. Precisamos parar de cruzar essas linhas e achar que é normal a gente colocar em xeque o caráter das pessoas sem ter qualquer prova disso. Para mim, processo do seu Marçal, processo do seu Abel, se eu sou o árbitro, né, do referido jogo e tem uma insinuação de roubo. Roubo quem? Fui eu? Eu sou o ladrão? Me prova. Vamos para a justiça. Sei separar muito bem as coisas. Então, o Marçal ontem foi irresponsável na saída de campo. Aí depois do jogo ele fala sobre o assunto e ele se perde, ele é muito infeliz na argumentação. Procure aí a fala do Marçal na Zona Mista, TNT Esportes ontem entrevistou ele lá dentro do Prorrogação, a gente mostrou ao vivo. É uma fala desconectada, ele cita o Abel Ferreira, o Abel não citou ele em nenhum momento, assim, uma fala péssima. O Marçal é um dos jogadores, e aí eu citei
alguns que individualmente hoje não vão bem no Botafogo, o Marçal é um daqueles que não tem a sua titularidade justificada há muito tempo. O Marçal não vinha fazendo um ano brilhante, mas também não era um ano ruim. Desde que voltou da lesão, voltou pior, e o reserva dele, o Hugo, rendeu muito mais enquanto esteve em campo, nos jogos em que foi escalado. Então, era uma urgência a barração do Marçal, a oportunidade está aí, dada ao Bruno Lage. O Eduardo é outro jogador que individualmente caiu demais nos últimos jogos. Ontem o Eduardo mal conseguia ficar de pé, e o Bruno Lage não o tirou de campo, injustificadamente. Mas vamos lá, então no 11 contra 11, o Botafogo foi melhor. Então a expulsão, eu fui olhar o tempo correto da expulsão, foi metade do primeiro tempo. Foi 23 minutos do primeiro tempo. Então ali o Botafogo era dono do jogo. Aí começa a expulsão. Então começou a expulsão, o Corinthians não conseguiu sair tanto assim para o jogo do primeiro tempo. Botafogo se fechou, travou lá o Wesley e o Pedro, que estavam tentando colocar alguma velocidade no jogo. O Corinthians finalizou menos do que o Botafogo no primeiro tempo. O que você imagina, né? Nós vamos ter um time superior numericamente em campo, jogando dentro de casa, ele vai crescer, ele vai passar a dominar o jogo com esse novo cenário, com essa nova configuração em campo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians foi para o intervalo, inclusive, finalizando menos do que o Botafogo. 5-4 em finalizações do primeiro tempo, mas nenhuma no alvo. O jogo foi ruim, foi bem ruim no primeiro tempo. O Corinthians não tinha a criatividade, a lucidez para aproveitar esse espaço em campo que ele teria a mais, né? Favorável a ele. Vem o segundo tempo, a entrada do Renato Augusto, obviamente, muda o jogo, né? O Corinthians passa a ter muito mais oportunidades, terminou 5-4 em finalizações para o Botafogo no primeiro tempo. Com menos da metade do segundo tempo, isso se inverteu para 15-5 a favor do Corinthians. O Corinthians, então, teve imposição física, volume, começou de fato a aproveitar essa vantagem numérica, chegou ao seu gol com o Gil, teve chances 5 minutos depois de fazer o segundo gol, e aí, de fato, com o Fagner, com o Renato Augusto, teve a entrada do Romero, as mudanças favoreceram ao Corinthians, fizeram o Corinthians crescer de produção no segundo tempo e o gol saiu. O Botafogo vai acordar para a vida na parte final do jogo. Você vai dizer aqui, o jogo terminou um sufoco para o Corinthians. O Corinthians foi muito apertado, pressionado, o torcedor desesperado, 7 minutos de acréscimo, querendo que o jogo acabasse, o Lucas Perry indo para a área e tal. Mas isso aconteceu desde os 35 do segundo tempo. Até lá, o Corinthians tinha o segundo tempo ali controlado. Então, o que fica? O Corinthians, ele é um time que não tem um grande trabalho coletivo. Todos nós sabemos disso. Mas o Corinthians completo, com a sua formação ideal, e deve acontecer na Sul-Americana isso, você tem o Fagner titular, você tem um Renato Augusto titular, você tem um Rojas, a gente está vendo o Rojas, né? Batendo pro gol, finalizando, se aproximando da área, um pouco mais à vontade em campo. Óbvio que o Corinthians tem condições de fazer um confronto para brigar com o Fortaleza. Acho que o Fortaleza é favorito, porque o Corinthians tem problemas de construção de jogo, de ideia de jogo. Eu acho que o Corinthians é um time que não vê um grande trabalho feito pelo seu treinador. Mas o Corinthians tem individualidades. O Corinthians não tem um dos piores times do Brasil, pelo contrário. Eu acho que o Corinthians é para ficar com a qualidade individual que tem, ele não tem um grande elenco. Mas com o time titular que ele tem, o Corinthians pode tranquilamente ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. O problema é que ele não tem um bom trabalho conduzido pelo seu treinador. Mas, apesar disso, você pode chegar numa semifinal de Sul-Americana como o Corinthians chegou. Você pode chegar numa semifinal de Copa do Brasil como o Corinthians chegou a uma final no ano passado. Pode. É o que o mata-mata te proporciona. Mas futebol jogado, eu vejo hoje o Corinthians com muitos problemas. E a gente não sabe. A gente não sabe como seria o jogo ontem no 11 contra 11. A gente aqui não tem como prever isso. Eu imagino que o Botafogo, pelo início que estava fazendo de jogo, o Botafogo estava se aproximando de abrir o placar. Se ele abriria, se ele manteria, se o Corinthians conseguiria uma virada, ou se ele precisaria virar no segundo tempo, a gente não sabe. O que a gente tem é a expulsão do Marçal, prejudicou demais o Botafogo. Só que o Corinthians só conseguiu tirar os benefícios, os frutos disso, no segundo tempo, quando o Renato Augusto entra no time, quando o Fagner entra no time. É a dependência do individual. O Corinthians só tem isso a oferecer nesse ano. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo só tem isso a oferecer. A dependência de um toque de alguém, de uma individualidade, a dependência de uma força da Neoquímica Arena.
É isso. A dependência de um fator sorte, que claro, entra. Óbvio que entra. Aquele monte de bola na trave do Estudiantes, a expulsão do Marçal. São fatores que mudam o panorama de um jogo. Ter sorte é importante, mas o Corinthians ele é dependente apenas disso. O Corinthians é um time que corre, o Corinthians luta, o Corinthians batalha pelos resultados. O Corinthians ontem fez um segundo tempo de transpiração. Isso não falta ao Corinthians. O que falta é trabalho tático. Simplesmente, você não enxerga um padrão competitivo nesse Corinthians. Dá para ser campeão da Sul-Americana assim? Eu acho que dá. Não acho que é o favorito contra o Fortaleza, ainda mais tendo que decidir lá na Arena Castelão. Mas é o Corinthians, é futebol, é tudo isso que a gente sabe, mas não é o meu favorito para o confronto contra o Fortaleza, exatamente por isso, né? O panorama não se alterou. Bom, vamos falar do Botafogo aqui. Marçal, já falei aqui que não vem numa grande fase. Eduardo é outro que não vem numa grande fase. Tiquinho Soares foi o terceiro jogo dele depois da volta da lesão. Obviamente que ele tem aí questões físicas a resolver, entrar num ritmo de novo. Eu percebi ontem do tempo que jogou, principalmente no 11 contra 11, um Tiquinho mais solto, se movimentando melhor em campo, conectado melhor com os jogadores de ponta, com o pessoal que veio do meio campo, mas é normal que o Tiquinho ainda esteja um pouco preso pelo período da lesão, um mês que ele ficou fora. Então ainda é um jogador que a gente precisa observar melhor. O Marlon Freitas já jogou mais no campeonato. A dupla de zaga do Botafogo já foi mais sólida no campeonato. Eu acho que tem um momento de sinal amarelo que, ok, todo time passa num campeonato de 38 rodadas, uma oscilação, uma fase complicada, mas eu acho que ela preocupa, porque quando você compara o Botafogo com ele mesmo, não é uma comparação com os rivais. Eu acho que o Botafogo será campeão brasileiro porque, entre outras coisas, além das qualidades dele, Botafogo, ele será campeão brasileiro porque o Palmeiras perdeu o Dudu e o Abel tá perdido, não sabe qual a solução encontrar. Até agora não encontrou. E tá dividindo atenções com o Libertadores. Porque o Grêmio tem um desempenho fora de casa muito abaixo do que tem em casa e mesmo em casa ele não consegue ser dominante em todos os jogos. Porque o Fluminense está dividindo atenções com a Libertadores e o Diniz ainda está dividindo atenções com o Fluminense e a seleção brasileira. É um panorama complexo. Porque o Flamengo é uma zona em 2023. Eu não coloco o Flamengo para nada. O Flamengo tem que abrir o olho se não vai correr risco de ficar fora de G6, inclusive. Dependendo do que acontecer na final da Copa do Brasil e da ressaca que isso vai gerar daqui para frente. Porque o Red Bull Bragantino não é um time com um elenco que você olha, vai brigar pelo título. Assim, os competidores, o São Paulo despencou depois dos mata-matas aí, e vai ser muito difícil chegar. O Atlético Mineiro ficou muito atrás. Você não olha nos competidores alguém para tirar o título do Botafogo. Me diga quem você enxerga hoje abaixo do Botafogo na tabela e fala, esse é o time que vai tirar. Não é nem o time que vai tirar, esse é o time que vai chegar. Esse é o time que vai encostar e vai ficar grandão no retrovisor do Botafogo. Eu não vejo. Além disso, vejo o Botafogo com ótimas possibilidades de pontuar nos jogos que vai fazer em casa, contra Goiás, contra Atlético Paranaense sem o Vitor Roque até o fim do campeonato, provavelmente, contra o Cruzeiro, contra o Santos, ele ainda vai pegar o Coritiba lá, que já está virtualmente rebaixado, ele ainda vai pegar América Mineiro, então ele tem jogos onde muito provavelmente ele vai fazer bastante ponto. Então não vejo o Botafogo correndo um risco grande. O risco sempre existe e tal, mas eu não acho que esse risco seja grande, enorme, mesmo com as 3 derrotas seguidas no campeonato. E 4 se você for somar com o jogo da Sul-Americana lá na Argentina. Não vejo, mas vejo o Botafogo vivendo um momento muito ruim no campeonato. Mas todas as equipes vivem momentos ruins no campeonato. Vi um Botafogo ontem no 11 contra 11 jogar muito mais bola que o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Porque o Botafogo é um time que tem um trabalho hoje melhor do que o Corinthians. Isso está muito claro. Isso ontem ficou nítido. No atropelamento que o Botafogo deu do Corinthians no Newton Santos no primeiro turno, isso também ficou evidenciado. Então é notório, né? Ontem venceu a pior equipe. A pior equipe venceu a melhor, porque o futebol te proporciona isso, porque teve uma expulsão, porque o Corinthians é muito forte em casa, porque o Corinthians tem individualidades, por vários fatores, que o futebol é assim, mas que os sinais do Corinthians eles são muito mais amarelos virando vermelhos do que o Botafogo, para mim são. Para mim o Botafogo vai conseguir retomar em algum momento, mas o Bruno Lage precisa ajudar um pouquinho nesse processo.
Tem muita gente que critica o Bruno Lage pela postura, pelo semblante, né, uma coisa mais low profile. Ontem, ele subiu um tom um pouco na coletiva, acho que até para tentar mudar um pouco essa percepção. Bateu na mesa, falou palavrão, chamou a torcida, vamos lá, tamo junto, vamos pra cima e tal. Eu sei que a motivação, o psicológico, essas coisas são importantes, mas eu acho que o que é mais importante agora é o Bruno Lage acertar nas suas decisões. Ele já conhece melhor o elenco, ele já deveria ter barrado o Marçal. Ontem ele demorou para fazer as alterações. Ontem, o Luxemburgo já no primeiro tempo colocou o Renato Augusto e o Fagner para aquecer. O Rodrigo Fragoso falou isso lá na TNT Esportes, no prorrogação. Ele já deu a pista do que ele faria. E aí o Bruno Lage volta, não mexe, o time piora em relação ao primeiro tempo, o Corinthians cresce, na verdade é muito crescimento do Corinthians com a mais, o Corinthians finalmente aproveitando a superioridade numérica do que uma grande queda do Botafogo, mas enfim, o Botafogo volta dominado, ele demora 5, 10, 12 minutos, aí ele começa a colocar na beira do campo os caras para entrar, sai o gol do Corinthians, as alterações estão prontas. Diego Costa estava ali, pronto para entrar, as alterações estão prontas, aí sai o gol do Corinthians. Depois que sai o gol do Corinthians, ele fica 5 minutos conversando com o Lúcio Flávio, assim, perdido, sem saber o que faz. E nesse intervalo quase toma o segundo. Então acho que tem faltado ao Bruno Lage melhor leitura, tem faltado ao Bruno Lage agilidade para socorrer o time quando tem problemas em campo. Ele não percebeu. O que todo o estádio viu contra o Flamengo com 5, 10 minutos, que o JP e o Segovinha estavam tomando um baile do Bruno Henrique pelo lado direito da defesa do Botafogo, ele simplesmente não enxergou isso para mudar. E o Botafogo perdeu o jogo exatamente por isso. Foi ali que o Botafogo perdeu o clássico e o Botafogo não fez um mau jogo. Então, se você olhar, acho que contra o Atlético Mineiro o jogo não foi tão bom. Mas o Botafogo, nesses 3 jogos que perdeu no Brasileiro, ele não faz um mau jogo contra o Flamengo. Não faz. E ele faz um ótimo 11 contra 11 contra o Corinthians. Então, por isso que eu entendo aquela preocupação. Eu entendo que no Botafoguense está muito vivo todo esse período de insucessos, eliminações, frustrações, rebaixamento. Tem um monte de coisa que deixa o Botafoguense desconfiado. Não tem torcedor do Brasil mais desconfiado que o Botafoguense. Eu sei que o histórico assusta, mas eu acho que é preciso ter calma. O meu papel aqui é analisar sem tanta paixão. Eu não vou chegar aqui e dizer que o Botafogo foi roubado ontem, porque eu acho que não foi. Eu não vou chegar aqui e colocar uma conta de 30 anos na conta desse atual elenco, porque eu acho que a gente tem que dar a parcela correspondente a cada um das suas responsabilidades, nem a mais nem a menos. Eu vou chegar aqui e vou olhar com equilíbrio o momento que eu vejo. É preocupante? Eu acho que é, claro que é. Tem jogador rendendo menos do que estava rendendo no primeiro turno? Acho. Mas eu vejo potencial para retomada. Quando eu pego os 20 minutos iniciais de ontem, eu falo, né? Uma expulsão mudou tudo. O Botafogo estava jogando para vencer em Itaquera. O Botafogo estava criando, estava com movimentação, com chegadas para tentar ganhar o jogo. Tinha caminho para ganhar o jogo. Como eu acho que o Botafogo encontrará os mesmos caminhos para ganhar do Goiás em casa na próxima rodada. Então, assusta, preocupa, o rival já começa, olha o cavalo paraguaio, vai amarelar, o novo Arsenal. Eu acho que isso tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Olhar o que é realmente preocupante, olhar o que realmente precisa ser corrigido, mas, olha para a tabela, olha os rivais tropeçando, olha a sequência que o Botafogo vai ter. Eu acho que o título ainda vai ficar em General Severiano. É uma percepção. Posso errar no palpite, pode ser que o Botafogo caia abruptamente, mas eu não vi. Houve uma queda. Tá claro, não tem passação de pano, não tem distorção da realidade. Houve uma queda, mas não tão brutal a ponto de achar que o título está perdido. Eu acho que não. Eu acho que o título ainda vai ficar com o Botafogo. O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários. Um ótimo sábado para você. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!